Glória a Deus. Vamos esperar uns 3, 4 minutos. Se você vai ouvir gravado, pode avançar aí para os 4, 5 minutos, onde nós vamos começar a nossa mensagem de hoje, orando e começar a mensagem. Esses 4, 5 minutinhos é para aqueles que entram ao vivo estarem entrando, tá bom? Nós vamos falar sobre um tema muito importante hoje, que é esperar em Deus. Paz, Sérgio, paz, Ivana, tudo bem com vocês? Deus os abençoe sempre. Glória a Deus. Entrando mais alguns, nós já oramos e começamos a mensagem de hoje, esperar em Deus. Amém. Acho que está acabando, né? Essa quarentena. Se Deus quiser, está acabando. Não só a quarentena, como o poder do vírus, né? Que é o principal. Se Deus quiser, logo tudo volta ao normal e o normal é desafios novamente. Hoje o pessoal está meio atrasado. Só se eles foram para as manifestações e não voltaram ainda, não chegaram. Isso aí. Glória a Deus. Vamos começar orando? E aí, eles vão entrando conforme vão chegando aí. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma vez poder estar reunido, Senhor Jesus, com teus filhos, em tua presença, poder orar a ti, poder me expressar a ti, Senhor, poder falar de ti, o que é muito importante. Quero te agradecer por todos estarem bem, por todos estarem, Senhor Jesus, dispostos a ouvir tua mensagem, dispostos a seguir contigo, Senhor. Que o Senhor possa realmente falar através da tua palavra, da tua mensagem aos nossos corações, que nós possamos ser alcançados por essa mensagem, por essa palavra, e que nós possamos também ser despertados nesta noite, Senhor, e saber que o Senhor é aquele que nós podemos contar, é aquele que nós podemos confiar, é quem nós podemos acreditar,
e que nós possamos sair, Senhor Jesus, nesta noite, com a Tua palavra, crendo que tudo vai se fazer novo nas nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que temos o mundo inteiro dizendo que nada vai ser como antes, que nada vai ser como antes, que tudo vai ser mudado. Mas nós sabemos, Senhor Jesus, que quando essa ameaça passar, esse vírus passar, vamos ter as mesmas coisas de antes, os mesmos desafios, os mesmos problemas, vamos correr atrás das mesmas coisas, vamos estar suscetíveis às mesmas coisas, e nós precisamos mesmo continuar esperando em Ti, porque nós sabemos que o nosso socorro só vem de Ti, Senhor. Então, quem dera mudasse para muito melhor, mas nós sabemos que realmente, passado um mês, 2 meses, 3 meses depois dessa pandemia, muitos vão voltar aos seus hábitos naturais e as coisas vão continuar, infelizmente, na mesma. Agora é um momento de reflexão, um momento de se pensar, né? Mas nós sabemos que nós, como humanos, nós nos esquecemos muito rápido das coisas. Então, que nós possamos aprender, Senhor, definitivamente, que seja numa crise, seja numa pandemia, que seja no dia a dia, nós só temos a Ti para esperar. Só podemos esperar em Ti, Senhor. Então, nós renovamos os nossos votos contigo todos os dias, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, mas nos submetemos a Ti, à Tua vontade e à Tua direção. Que o Senhor possa realmente estar cuidando de nós em todos os momentos, da nossa família, filhos, pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um, Pai, e nos dando a direção. Eu creio que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso e só em Ti, Senhor, temos alegria, só em Ti temos paz, só em Ti temos a direção a ser seguida, Senhor. E nós sabemos, Senhor Jesus, que quando essa crise passar, nós vamos estar de novo com a nossa vida, com os nossos desafios, mas o que fica é sempre a dependência de Ti, Senhor. E nós sabemos que poderemos continuar contando contigo como estamos contando agora. E vamos poder continuar contando contigo para sempre, Senhor. Isso que nos deixa forte, nos deixa com esperança e nos deixa feliz. Então nós desejamos, Senhor Jesus, a todos que vão ouvir essa mensagem, uma força realmente que venha de Ti, Senhor, um refrigério que venha de Ti, a paz que venha de Ti, que o Senhor possa abençoá-los, a cada um, segundo o Teu propósito para a vida de cada um. E cada um saia, Senhor Jesus, desse momento de crise fortalecido, Senhor, e que eles nunca deixem de acreditar e esperar em Ti, da onde vem o socorro, o livramento e vem as bênçãos, Pai. Então, nós abençoamos a cada um, desde agora e para sempre, Senhor. Oramos pelos médicos, oramos pelos enfermeiros, oramos, Senhor, pela autoridade do nosso país, que haja conciliação, que haja, Senhor Jesus, entendimento e que nós possamos sair também como nação fortalecida, Pai, com menos desigualdade, com mais justiça, Senhor, porque é isso que nós esperamos, Senhor. É para isso que nós oramos, Senhor, pela liderança do nosso país, que nós oramos por todos, Pai, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar então sobre esperar em Deus, né? O que é que esperamos em Deus? O que é que devemos esperar em Deus? Como devemos esperar em Deus, né? Paz, Pastor Renan, Cláudia, sejam bem-vindos. Deus possa abençoá-los sempre, em nome de Jesus. Eu queria começar em Salmos 40, verso 1 a 3. Nós sabemos que chega momentos das nossas vidas que nós não temos alternativa a não ser ter paciência, a esperar, né? Ter paciência, esperar em Deus. E mais do que nunca nós vivemos hoje, né? Esses meses, esses 70, 80 dias que nós estamos aí paralisados, um momento de paciência, né? E um momento de esperar em Deus. E esperar em Deus não é só sentar e cruzar os braços. Esperar em Deus é algo muito mais forte,
muito mais ativo, né? Esperar em Deus é algo bem diferente, né? Salmos 40, de 1 a 3, diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, mais ou menos, esse charco de lodo, mais ou menos, é essa ameaça, esse ataque desse vírus, né? E aqui o salmista diz que estava passando por um episódio muito parecido. E ele diz: Eu esperei com paciência no Senhor, né? Então, mas ele nos ensina algo mais nessa espera, o salmista, né? O rei Davi. Ele diz que durante essa espera, ele teve um clamor, né? Então houve o quê? Houve oração, ele apenas não sentou e esperou. Não, mas houve uma ação, houve um clamor, né? Aqui não diz que ele apresentou um problema, ou ouviu uma promessa, ou que apenas sentou e se esperou com paciência no Senhor, né? Pelo contrário, Davi clamou ao ponto de Deus se inclinar. Ele soube como chamar a atenção de Deus para o problema, para aquilo que ele estava passando. Então, nós sabemos aqui que não é só uma inclinação física, né? Uma inclinação física de Deus, mas sim também uma inclinação em atender a um pedido, em atender a um favor, né, do clamor. E Davi ele diz claramente isso, diz: "E ele me ouviu", ou seja, ele diz: "Eu clamei, eu esperei com paciência, mas clamando". E ele se inclinou, ele me ouviu, né? Então, esperar com paciência, queridos, não é só sentar, cruzar os braços e não fazer nada. Esperar com paciência é continuar fazendo o melhor que nós podemos, né? O melhor que você pode fazer, né? E saber que esse romper de Deus vai vir para a sua vida também. Então, esse esperar com paciência no Senhor, esse clamor, é a gente continuar agindo, a gente continuar trabalhando, a gente continuar fazendo, crendo que esse romper de Deus vai vir para as nossas vidas. Então, clamar é pedir, é se ajudar, é seguir frente, né? É quando nós seguimos em frente, mesmo quando ninguém acredita. Mesmo quando todo mundo diz: "É impossível", você segue clamando, ou seja, você segue crendo, você segue acreditando naquilo, que você precisa, que você necessita e que Deus vai atender esse clamor seu. Então, muitas vezes vão querer te parar, não adianta, mas você diz: "Não, eu estou com paciência e estou clamando, eu vou clamar e vou agir, eu vou esperar que Deus me ouça, eu creio nisso, né? Então, vou usar até um outro texto, né? Que na verdade o contexto é salvação, mas ele também cabe aqui para a gente como exemplo, né? Dessa mensagem para nós de esperar em Deus, né? Pois o princípio aqui também é livramento, né? Ou bênção na terra, ou seja, o Deus aqui estabelecido também é o mesmo, né? Esse texto está lá em Hebreus, Hebreus capítulo 6, de 7 a 15. Hebreus capítulo 6, de 7 a 15. Diz assim: Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Ou seja, né, terra recebe a chuva, né, que cai sobre ela, e diz que essa terra, né, ela aproveita essa chuva que cai sobre ela e ela produz o quê? Erva proveitosa, né? Mas proveitosa para quem? Por aqueles por quem é lavrada, ou seja, houve um trabalhar nessa terra. Então, essa terra, ela é abençoada por quê? Né? Diz aqui, recebe a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus não é só a chuva que cai do céu. A bênção de Deus também é que a terra foi lavrada, a terra foi trabalhada. E isso é muito importante o cristão ter discernimento. Não é só a bênção, não é só aquilo que Deus nos entrega, oportunidade, portas que Ele abre,
mas tudo aquilo que Ele nos entrega, Ele coloca na nossa mão, portas que Ele abre, dom, né? Ou dons que Deus concede para a gente, para se tornar realmente uma bênção para as outras pessoas e bênção para Deus também, né? Mas ser uma bênção de Deus e se distribui por outras pessoas. Esse dom que cai do céu, essa chuva que cai do céu, essa dádiva que vem de Deus para as nossas vidas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser lavradas. Ontem eu estava aqui, o presbítero Marcos em casa me visitando, e a gente estava falando sobre isso, sobre os dons, né? Sobre chamado. Não adianta Deus dar o dom para uma pessoa e ele não atende o chamado de Deus. Deus capacita ele e ele usa esses dons para outras coisas que não sejam o propósito de Deus. Então, cai chuva sobre a terra? Cai. Mas se não lavrar e não trabalhar, não se torna uma bênção. Então, no outro verso, olha o que diz. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Ou seja, aquela terra que às vezes recebe a mesma chuva, ela não foi trabalhada, ela não foi lavrada. Então, não tirar o espinho, não tirar o abrolho para que ela recebesse semente frutífera, para que ela recebesse semente que desse alimento, né? Para que gerasse coisas boas, não foi arrancado. Então, aí que o que cresce lá? Cresce espinhos e abrolho. E aí o único jeito, quando está muito grande o espinho, quando está muito grande esses abrolhos, tem que tocar fogo, queimar, né? Antigamente não se tinha o equipamento que se tem hoje para arar a terra, para colheita, essas coisas. Antigamente se resolvia na queimada mesmo, né? Então é isso que o autor de Hebreus está dizendo, né? Então, vamos analisar esses dois versos, né? Então diz que a terra recebe a chuva, mas só é aproveitada ou gera algo proveitoso para aqueles que nela trabalham. Ou seja, para quem trabalha em uma terra que recebe chuva, este recebe as bênçãos de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Pastor, produz abrolhos e espinhos porque não recebe chuva? Não. Produz abrolhos e espinho porque não é lavrada ou não é trabalhada, né? Então, veja, esperar com paciência, né? Temos que ter paciência para esperar, mas nós temos que fazer o quê? Trabalhar até a promessa se cumprir. Nós temos que, mesmo recebendo o bradar de Deus na nossa vida, as bênçãos, nós temos que continuar a trabalhar até que a promessa toda se cumpra. E parem para pensar um pouquinho. Às vezes você já é uma terra que está recebendo água de Deus. Às vezes você já tem um chamado, às vezes você já tem um dom na sua vida, às vezes Deus já está te ministrando com o Espírito Santo, com a palavra dele, mas se você não pôr isso para fora, se você não trabalhar isso, você não vai atingir aquele status que Deus espera, que é o chamado de todo o homem que tem um encontro com Deus. O chamado dele é ser uma bênção. Assim como Deus chama Abraão e diz: olha, Abraão, sê tu uma bênção, para nós hoje o chamado é o mesmo. O que Deus espera de nós é que nós nos transformemos em bênção. E que nós, através de nós, Deus possa abençoar outras pessoas, né? Então, esse esperar com paciência é esperar agindo, é esperar trabalhando, é esperar fazendo o nosso melhor. Nós não chegamos ainda naquele livramento ou naquilo que nós queremos de Deus, mas nós temos que cumprir a nossa parte, nós temos que fazer. Esperar em Deus é ter atividade, é crer, é orar, é partir para cima, é fazer. Imagina a igreja então, qual é a nossa bênção? É a volta do Senhor Jesus, não é? A volta do Senhor Jesus para nós vai ser o máximo, mas enquanto ele não vem e nós estamos aqui com paciência esperando, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer, nós temos que evangelizar, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que cuidar do nosso dia a dia, da nossa família, do nosso trabalho, temos que partir para cima. Nós esperamos em Deus, nós esperamos a volta do Senhor Jesus, mas nós não deixamos de fazer, de trabalhar, de agir, de fazer
o melhor, né? Continuando, no verso, olha que diz, ó, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ou seja, nós nós esperamos coisas melhores. E essas coisas melhores têm que acompanhar a salvação, tem que ter um fruto, tem que ter um propósito para Deus. Não é só propósito para nós. A gente não pode abrir igreja para enriquecer, nós não podemos abrir igreja para que Deus tome conta da gente. Nós temos que abrir igreja, ou abrir, ou ter comunidade, ou pregar o evangelho, para que haja salvação, para que as pessoas sejam despertas. O propósito de uma igreja é ser uma casa de oração, é ser uma casa de ensino, né? Uma casa de estudos, onde as pessoas possam aprender. Se elas ainda não conseguem caminhar por elas mesmas, não conseguem ter entendimento da Bíblia, então nós, né, que já temos um tempo com Deus e temos um entendimento, nós temos que usar essa comunidade, usar a casa de oração para ensinar as pessoas. Lembra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui diz assim, ó, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, esperar em Deus não é esperar só uma bênção para si próprio. Esperar em Deus é esperar servindo, é esperar, né, que diz, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, esperar em Deus aquilo que Ele tem para a sua vida, os propósitos que Ele tem para a sua vida, nós esperamos trabalhando, nós esperamos servindo, nós esperamos intercedendo, orando, fazendo o nosso melhor, né? E aí ele completa assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Ou seja, ele diz: não mude, permaneça, não fique sem esperança, não perca a fé, permaneça até o fim. Eu sei que tem muitos desafios que nós assumimos que é muito difícil. Tem hora que dá vontade de sair correndo, tem hora que dá vontade de desistir, mas ele está dizendo: olha, eu quero que vocês mostrem o mesmo cuidado do início ao fim, que você não mude na caminhada, a não ser para melhor, que você cresça, né? Que você se torne um homem e uma mulher de Deus mais atuante, mais fervoroso. Então, e ele ainda diz, né, no verso anterior, ele diz que Deus não vai se esquecer, né, daqueles Deus, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor. Então, esperar em Deus, queridos, é uma coisa tremenda, é uma coisa tão gloriosa para as nossas vidas. Só que muitos acham que é simplesmente cruzar os braços e orar de vez em quando. E Deus está dizendo: não, esperar em Deus, você tem que orar, você tem que clamar, mas você tem que ser uma bênção. Você tem que continuar, você tem que fazer o teu melhor até que tudo se cumpra, né? Então, Deus está dizendo o que para a gente? Ok, vocês receberam salvação, têm o direito de todas as promessas sobre a vida de vocês. Mas tem um porém. Espero que daqui para frente vocês se tornem muito melhores, trabalhem com alegria, com amor, com muito mais empenho, até o fim, até a completa certeza da esperança. Ou seja, para Deus, cruzar os braços não é fé, mas sim desistir. Se nós cruzamos os braços e sentamos, para Deus isso significa desistir. Meu filho parou, desistiu. Né? Lembra lá? Moisés, quer que você venha até mim? Fala para o povo andar. E é isso que ele diz para a gente. Ei, cruzou os braços e está falando o quê? Já estou te ouvindo, mas pode falar e caminhando. A gente consegue caminhar e falar ao mesmo tempo. A gente consegue caminhar e orar, consegue caminhar e ir lutando e clamando. É isso que Deus quer da gente, né? Então, fazer o nosso melhor não é ajudar a Deus, mas sim só apenas, sim é demonstrar que nós cremos nele, né? Dizer que eu estou na luta enquanto a promessa não vem, que eu estou esperando, estou crendo, mas eu estou lutando, né? Estou fazendo, né? Olha o que diz aqui: para que vós não façais negligentes,
mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Né? Então, é pela fé e paciência, ou seja, paciência, esperei com paciência no Senhor, né? E pela fé é isso. Só se move quem tem fé, só vai para cima quem tem fé, só vai para a luta quem acredita, só sai semeando quem tem fé. Então é isso que ele está dizendo. Pode ter paciência, a paciência é no nosso dia a dia. A gente não pode parar, não pode desistir. O nosso dia a dia a gente tem que continuar fazendo, tem que continuar lutando, né? Aí ele diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, ele jurou por si mesmo, né? Dizendo: certamente abençoado te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Mas a gente não vê Abraão parar em momento nenhum. Chega uma hora que ele até atrapalha Deus, de tanto que ele estava se movendo. E esse atrapalhar a Deus é porque ali ele não teve paciência e também ele ouviu, né, um conselho que foi contra a promessa de Deus. Mas no final ele retomou o caminho da paciência, retomou o caminho da esperança e Deus cumpriu a promessa com Abraão, né? Então, queridos, Deus está dizendo: eu não quero ninguém negligente, eu quero vocês ativos, eu quero vocês fazendo o seu melhor, quero vocês trabalhando, quero vocês produzindo. Se a gente parar para pensar na pandemia, né, o que é que todo mundo está dizendo? Ah, tá assim para todo mundo. Ah, tá todo mundo na mesma. Tá... Não tá todo mundo na mesma. Tem gente que é muito rico e está ficando mais rico ainda. Tem gente que não estava ganhando dinheiro nenhum antes da pandemia e está ganhando dinheiro agora na pandemia. Tem coisas que pararam e tem coisas que começaram. Então, tá diferente para as pessoas. Mas aí por que que uns caem tanto, outros se mantêm, outros crescem? Porque tudo depende daquilo que você crê, daquilo que você acredita, daquilo que você espera, né? Então, é, temos que continuar trabalhando, produzindo. Se está totalmente atado, não tem o que fazer, já ir plantando para quando voltar a coisa, a gente continuar fazendo. Então, esperar em Deus é você continuar se movimentando e com o ouvido atento em Deus, para que quando as coisas comecem a acontecer, esteja até mais tranquilo. Esperar em Deus é realizar, esperar em Deus é produzir, né? Então, às vezes nós nos deparamos com pessoas estimuladas por causa de salário baixo. Isso antes da crise, hein? Você já imaginou agora? Lembra quantas pessoas eram desestimuladas por salário baixo e tal? Eu sei que não é fácil. Eu já tive salário baixo e muito baixo, né? Mas a pergunta é, né, para quem era desestimulado com salário baixo, é melhor ter um salário baixo ou não ter salário nenhum? Melhor é um copo d'água ou é morrer de sede? Né? Então, se morrer ou desistir, né, se nós morremos ou desistimos, em quem é que Deus vai cumprir a promessa dele? Então, eu sei que é difícil, mas às vezes as pessoas dizem: ah, eu não vou trabalhar por esse salário. Queridos, talvez esse salário que está desprezando pode ser a porta, né? Que Deus abriu para você, uma porta de entrada, né? Para algo muito maior que Deus vai fazer na sua vida. Essa é a porta de entrada. O salário está baixo, está difícil, mas é a porta de entrada. Através desse salário, Deus vai fazer coisa maravilhosa na sua vida. Mas se você desiste, não aceita, né? Aí para aí exatamente o que Deus tem que fazer. Ou o plano que ele tinha na sua vida. Né? Então, quando você para, quando você desiste, o que é que Deus tem que fazer? Tem que me dar uma pregação como essa para chacoalhar a tua vida. Pastor, você está pregando para mim? Espero que sim. Espero que esteja pregando para algumas pessoas, né? E que essa pregação possa mudar essa visão dessas pessoas. Porque o andar com Deus, lembra, não, para a gente não desprezar os pequenos começos,
para o caminhar com Deus, a gente começa pouquinho, começa com o lucro lá embaixo, começa ralando muito, trabalhando muito, para depois chegar em um momento melhor da nossa vida. E às vezes Deus abre uma porta pequena, mas através dessa porta pequena, do seu empenho, do seu caminhar com Deus, da sua esperança com Deus, você desata coisas muito maiores na sua vida. E você começa a crescer e ter um crescimento, né? Com Deus. Lembra? Quando nós nos reunimos, eu sempre orava, quando eu orava pelas finanças, quando eu orava pela prosperidade, eu dizia assim, ó, que haja o equilíbrio entre o financeiro e o espiritual, para que, né, nada roube os teus filhos da tua presença. Né? Então, esperar com paciência, queridos, não é sentar. Crer não é cruzar os braços, mas sim caminhar, lutar, fazer, né? Clamar, não desistir, mostrar, Deus, eu estou vivo, ó, tá difícil, mas eu estou vivo e eu estou crendo, né? E aí, quando vamos para o livro de Neemias, 8:10, não precisa abrir, que é um verso muito pequeno, né? Nós vamos ver que aqueles que voltaram do cativeiro e foram ensinados por Esdras, né? Eles construíram as cabanas, trabalharam na edificação dos muros, né? Da cidade, e aí, enfim, Deus os livrou do cativeiro. Mas eles tiveram que reconstruir toda a cidade. E é exatamente nessa passagem aí, né, de luta, de construir cabana, de construir os muros da cidade, de ser libertos totalmente do cativeiro, é exatamente aí que surge, né, em Neemias 8:10, aquele verso que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é quando nós nos mostramos fortes, quando nós estamos afim de fazer as coisas mesmo, mesmo com o vento contrário, mesmo dizendo que está em crise, que vai ser difícil, que há milhões de desempregados, você dizer, olha, eu não estou nem aí para essas palavras, eu estou aí por aquilo que Deus prometeu na minha vida, porque quando Ele prometeu, não tinha crise, e Ele sabia da crise, mas se Ele prometeu, Ele é Deus e Ele vai cumprir na minha vida, né? Ou seja, Deus quer dizer para nós nessa noite, né, já te tirei do cativeiro. Lembra? Te tirei da direção errada. Você estava lá cativo no mundo, fazendo coisas que não eram corretas fazer, né? Então ele está dizendo assim, já te tirei da direção errada e te coloquei no rumo certo agora, né? Aí Josué 1:9, sabe o que traz para a gente? Né? Ele diz assim, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, olha que lindo. Esforça-te. Por onde você andar, pelo problema que você passar, se esforça, porque eu sou contigo, eu sou o Senhor, e eu vou dar livramento para você. Ou seja, ele está dizendo, se andares nas regiões dos baixos salários, ou no tempo da crise, eu vou ser contigo, eu sou contigo. Porque nós não podemos ficar só esperando nas promessas dos homens ou crendo nas notícias dos homens. Mas nós temos que estar esperando ou estamos esperando em quem? Em Deus. E quando Deus está conosco, o livramento vem com um salário baixo ou não, mas vem o livramento de Deus. Então, a primeira dica aqui é que enquanto se espera a promessa, dobre os joelhos, né, à vontade, mas jamais cruze os braços e espere sentado. Jamais. Faça a sua parte, se esforce. Né? Pastor, mas já estava difícil antes do vírus. Né? Já tinha uma demora antes do vírus. E agora? Eu não aguento mais. É o que muitos estão dizendo hoje, eu não aguento mais. Né? Por quê? Porque o tempo de espera, queridos, os tempos de crise, nós temos que entender que também são tempos para nós aprendermos, para nós nos fortalecermos, para nós crescermos. Na crise nós temos que crescer, na crise nós temos que aprender. E isso diz lá em Gálatas 4, de 1 a 10. Gálatas 4:1 diz assim, olha, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, ou seja, aquela criança, ela é herdeira de tudo, mas ela é menor de idade, ela não tem voz ainda, ela não aprendeu nada ainda, então ela é como se fosse um escravo, embora seja dono de tudo.
Ou seja, quando a gente está caminhando, aprendendo alguma coisa, a gente não tem ainda a decisão final sobre as coisas, eu domino isso, eu domino aquilo. A gente é escravo da situação, a gente tem que se portar e obedecer as regras para que a gente vá crescendo e vá aprendendo as coisas, né? Aí no verso 2 diz: "No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai." Ou seja, determinadas passagens da nossa vida, a gente está ali, ó, sendo guardado até pelas circunstâncias, aprendendo com as circunstâncias, tendo que administrar segundo ou sendo administrados pelas circunstâncias, até um tempo determinado por Deus, onde Deus diz: vai, agora a tua independência está aí. Agora é você que toma conta da tua vida financeira, do teu trabalho, enfim, de qual área for o problema. Né? Então, olha o verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Ou seja, Deus está nos ensinando o quê? Que enquanto nós não crescemos, enquanto nós não aprendemos, né? Enquanto nós não estamos aptos para receber as promessas, Ele também não pode entregar para nós. Além de não poder entregar para nós, Ele coloca outros para nos conduzir, outros para nos administrar, né? Continuando. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, a humanidade vinha crescendo, 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 crescendo. Aí, quando chega a plenitude do tempo, ele diz: a humanidade pode ser livre agora. Então, ele manda ao filho dele, o nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a bênção, né, a adoção de filhos, ou seja, nos tornarmos livres e proprietários das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, toda a espera, ela traz um ensinamento para a gente. Mas a gente tem que aprender, a gente tem que ir para cima, realmente estudar e ver quais são as possibilidades, o que é que está acontecendo, por que está acontecendo, né? Nós temos que intensificar as nossas ações para aprender, né? Não só no espiritual, mas no físico, no trabalho, enfim, tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Nós temos que realmente nos aplicar para aprender e o mais rápido possível nos tornarmos aptos a receber a direção de Deus, a receber as bênçãos que Deus tem para a gente. Né? Quando Deus diz, ó, chega de espera, agora está a tua bênção, agora vai, caminha e seja uma bênção para todos. Né? Então, ele diz, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba Pai. Né? Assim você já não é mais escravo, mas é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aqui é uma coisa bem interessante, que ele diz, olha, agora vocês são filhos. Eu brinco muito com que as pessoas dizem, ah, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou servo. Eu entendo que estão falando de humildade, de servir, mas eu brinco, né? Eu digo assim, olha, servo não tem direito à herança, hein? O filho tem. Então, como nós temos o direito, somos adotados por Deus e nós somos filhos de Deus, então, olha, entre ser servo e ser filho, eu sei da humildade, tudo bem, mas eu quero ser filho de Deus, que o filho tem direito à herança. Está aqui, ele se torna herdeiro da promessa. Né? Então, toda aquela espera, todo aquele aprendizado do filho, todo aquele crescimento, ficou ali com administradores, com guardiães, né? Toda aquela espera em Deus, ele vai se aprimorando e ele vai vendo no irmão mais velho, no que é Jesus Cristo, como é que age, como é que faz, né? Como é que é esse esperar até chegar à maturidade, poder receber, se tornar um herdeiro realmente, ser responsável pelos bens que o Pai dá. E eu quero trazer esse contexto hoje um pouco para a igreja. Será que nós estamos com essa espera em Deus, como igreja, como povo de Deus? Será que nós estamos esperados em Deus com esse agir, com esse aprendizado, né? Com essa maturidade de nos aplicarmos, de fazer aquilo que o irmão mais velho já tem, aquilo que o irmão mais velho nos deu, aquilo que o irmão mais velho, que é o Senhor Jesus, nos concedeu, aquele exemplo que ele deu, deixou para nós, e nós, como igreja, temos que fazer. Será que a igreja tem cumprido isso?
Será que a igreja está esperando em Deus da forma correta? Ou será que a igreja está orando de braço cruzado? Ontem estava o presbítero aqui e falou de uma família de 5 pessoas, ou não lembro se era 5 filhos, acho que era 5 filhos. E lá pertence uma denominação pentecostal bem conhecida, e a igreja está de braço cruzado, não deu uma cesta, eles passando necessidade, passando fome, e não deu uma cesta. Então, será que a igreja está cumprindo o seu propósito? Será que a igreja não está muito religiosa, orando e querendo que as coisas caiam todas dos céus, e Deus está dizendo, não, 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 faça parte de vocês, eu dou a chuva para vocês. Tem aí erva, alimento crescendo, tem coisas crescendo na sua vida. Vocês têm que administrar isso, vocês têm que colocar, vocês têm que fazer com intensidade, com esmero. Caprichem aí naquilo que o meu filho ensinou para vocês fazerem, no amor, no perdão, em atender aos necessitados. Então, às vezes nós ficamos muito religiosos. A gente pensa que ser cristão é só ir na igreja de domingo, né? Ou assistir a live no domingo e ofertar ou algo assim. Não, ele está dizendo, não, vocês têm que cuidar um dos outros. Esperar em Deus é um cuidando dos outros, é um atendendo os outros, né? É vocês fazendo a parte de vocês, né? Então, assim, trazendo para o nosso contexto, para apresentar-se apto a Deus é isso. É quando nós nos tornamos uma igreja madura, uma igreja que se preocupa com o próximo, uma igreja que olha para o próximo, uma igreja que atende o próximo, uma igreja que está atenta ao que está acontecendo ao redor. Não é uma igreja que deixa tudo nas costas de Deus. Nós entregamos as coisas para Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que realizar a nossa parte. Aí, quando nós nos tornamos maduros, aí sim, Deus libera sobre nós as promessas que nós estamos aguardando. Né? Continuando no texto aí. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Ou seja, quando nós éramos lá do mundo, nós não estávamos nem aí com ninguém. Desânimo, decepções, né? Ó, aqueles aqui, ó, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Quem não são deuses? Desânimo, decepções, falta de esperança, falta de fé, né? As más notícias, vírus, isso aí não são deuses para nós. Nosso Deus é muito poderoso e nós estamos muito, muito, muito mais acima disso quando nós estamos em Deus. Então, nós éramos escravos disso lá no mundo. Agora nós não podemos estar na igreja e continuar escravos de desânimo, decepções, de falta de esperança, de falta de fé. Pelo contrário, ele continua dizendo assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Abre aspas, depressão, falta de fé. Deus está dizendo, ó, bastou aí uma quarentena, algo assim. Vocês querem baixar a bola tudo de novo? Querem desistir? Querem pôr desculpa na quarentena, nas coisas? Né? Ou seja, vocês estão voltando ao princípio lá do mundo, né? De morrer encostado numa rocha. Então, nós conhecemos a Deus agora. Se nós conhecemos a Deus, nós temos em quem crer, em quem esperar, né? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Deus está dizendo, vocês estão olhando para as notícias dos jornais, vocês estão olhando para o tempo da quarentena, vocês estão olhando para uma ocasião específica, para meses. Vocês estão querendo colocar os seus anos, dirigir os seus anos. Deus está dizendo, esperar em mim é outra coisa. Esperar em mim é crer que pode ser em qualquer momento da humanidade, eu tenho livramento para os meus. Pode ser em qualquer movimento, eu vou cumprir os meus planos. Lembra, Jó? Sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E é isso que Deus tem para aqueles que confiam nele, para aqueles que trabalham, para aqueles que vão para cima. Deus está dizendo, eu sei o plano que eu tenho, o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. São pensamentos de bem, né? Ou seja, é, nós temos que estar esperando pelas promessas de Deus, né? E alguns até estão esperando pelas promessas de Deus, mas estão paralisados, porque estão pensando como o mundo pensa,
Porque estão crendo, estão enxergando como o mundo enxerga. Estão deixando a notícia, né, as más notícias tomarem conta ou dirigir a vida de vocês, né? Então a gente continua o quê? Quando nós agimos assim, continuamos fracos, sem confiança, né, sem poder. Ou seja, ainda observando dias, meses e anos. Olha, porque agora eu demorei 2 anos para chegar até aqui, agora depois desses 3 meses, estou fazendo as contas, eu vou demorar 10 anos para chegar até aqui. Escuta, nós temos um Deus que num estalar de dedo, ele muda toda a nossa história, ele muda toda a nossa vida, né? Então, Paulo, ele está dizendo o seguinte, né, ele diz o seguinte em Gálatas: se olharem para essas notícias, para o governo, para o salário, vocês vão desanimar. Mas se olharem para o poder de Deus, né, que é o que importa na nossa vida, nós vamos nos encher o quê? De ânimo. E mesmo que todos duvidem, vai acontecer as coisas da nossa vida. Por quê? Porque Deus é poderoso em qualquer dia ou em qualquer situação, né? Então, olha Sofonias 3,17, o que diz. Diz assim: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Olha que lindo isso. Ele te salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, Deus está dizendo: para você ter êxito, para você ter vitória, somente eu tenho que estar no meio de ti. Se eu estou no meio de ti, vai haver salvação para ti. E eu vou me deleitar na tua salvação, na tua vitória, né? Então, Deus não está nos fazendo esperar, mas sim nos ensinando e nos tornando aptos a receber as suas promessas. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos nos cuidar também. Ou seja, Deus não vai fazer a nossa parte. Nós é que precisamos fazer isso. Lembra lá? Ele mandou a chuva. A terra trabalhada deu fruto. A terra não trabalhada deu espinhos e abrolhos, né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos trabalhar também, né? É mais ou menos assim. Se eu comer demais, como é que eu posso pedir para Deus me emagrecer? Não é correto, como demais. Aí diz, Deus me emagrece. Mas peraí, você come demais, filho. Você tem que me ajudar, te ajudar. Não é assim, né? Se eu gastar demais, Senhor, paga meu cartão de crédito. Então, peraí, você sai, eu vou pagar teu cartão de crédito, você vai sair gastando. Então, eu tenho que te ensinar a não gastar mais tanto, a ser alguém organizado, para aí as bênçãos parar na tua mão e você virar um investidor, né? Eu não posso também parar de trabalhar, deixar de trabalhar. Ah, Senhor, abençoe o fruto das minhas mãos. Mas que fruto? Não tem nenhum, você não está trabalhando. Então, a nossa parte é muito importante, né? Eu não posso deixar de evangelizar, orar por alguém, dizer, Senhor, salva aquela pessoa. A vontade do Senhor é salvar. A pessoa está do teu lado, a pessoa é do teu trabalho, é do círculo de amizades, é de algo assim. Deus diz, você tem que ir lá evangelizar, né? Meu Espírito Santo abraça aquela pessoa através de você, mas você vai lá e semeia. Eu vou fazer a colheita, mas vai lá semear. Então, você não ora pela pessoa, você não evangeliza, você não faz nada, e diz, Senhor, salva ela. Não, faz a tua parte. Trabalhe a terra, que Deus vai mandar chuva, né? E não é só sentar e esperar que Deus converta ela, né? Eu não posso receber uma promessa e não deixar de me preparar para essa promessa. Você tem promessa de ser um pastor, o mínimo que você tem que fazer é estudar a Bíblia, é ter conhecimento da Bíblia, aprender a orar, aprender a aconselhar, conversar com pastores mais experientes, tirar as suas dúvidas. Você tem que se preparar para ser um pastor. Você tem um chamado de adorador, você tem que se preparar, tem que fazer um curso de música, aprender um instrumento, entrar num grupo musical, você tem que crescer, você tem que fazer algo, né? Agora, imagina um pastor ungido, não sabe nada, não se preparou. Vai ter só o título, mas não vai ser pastor, fica difícil, né? Então, queridos, o tempo de esperar em Deus não é para cruzar braços, não é para nós cruzarmos o braço, mas sim para nos prepararmos, né? Fazermos o nosso melhor. Precisamos nos preparar no tempo de espera com Deus, né? E aí, para encerrar, algumas dicas aí que eu vou dar para a gente encerrar.
Há tempo para todas as coisas, que está lá em Eclesiastes 3, né? De 1 a 10, né? Esse tempo para todas as coisas é você entender que é um tempo determinado para todas as coisas. Inclusive, um tempo certo para a nossa vida espiritual também, crescimento espiritual. Esperar em Deus, ele não é um estado civil apenas, né? E muito menos permita que seja uma onda apenas na tua vida. Ah, virei evangélico, a onda do momento é ser evangélico, então vivo. Não, não, não. O tempo espiritual, o crescimento espiritual com Deus, ele tem que ser para sempre e tem que ser constante na sua vida. O tempo certo para a nossa vida espiritual, crescer, haver crescimento, tem que ser um tempo aplicado todos os dias da nossa vida, para nós entendermos o que Deus quer de nós e podemos ter intimidade com Ele e aprender a ouvir a voz dele, que é muito importante, né? Então, cuidar de sua vida espiritual, né? A segunda dica aqui, cuidar de sua vida espiritual é essencial. É um tempo para se tornar uma pessoa mais espiritual, orar mais, ler mais a palavra de Deus, né? Tornar-se mais acessível ao Espírito Santo, para que um relacionamento nosso dê certo e se torne duradouro, né? É necessário que nós conheçamos a palavra dele, estudemos a palavra dele, né? As leis espirituais e o principal, que nós obedeçamos essas leis espirituais que Deus dá para nós, né? Porque assim nós vamos nos tornar o quê? Umas pessoas mais preparadas, né? Durante esse tempo de espera. E até para esse tempo de espera. Quando chega um tempo de espera na nossa vida, nós estamos firmados com Deus, unidos com Deus, fica muito mais fácil. A gente já conhece Deus, a gente sabe, não, não, eu posso confiar nele, eu sei que no tempo certo ele vem com livramento, e quando tudo isso passar, eu sei a calmaria que eu vou entrar, porque eu conheço meu Deus, eu sei quem ele é para mim, né? Então, pessoas bem dirigidas ou aconselhadas, elas conseguem lidar melhor com os desafios da vida cristã, né? Ou secular também, né? Então, aprender a esperar em Deus é fundamental nesse processo, né? O 3 é paciência para não se entregar onde não há esperança, né? Não se deixar levar somente por nossas emoções, né? Nós não podemos nos entregar onde não há esperança. Então, nós não podemos nos deixar também levar só pelas emoções. Nós temos que tomar todo cuidado para também não querer resultado relâmpago, né? Resultado instantâneo. Mas nós precisamos conhecer o futuro, né? Onde a promessa de Deus vai nos levar, né? E precisamos também o que? Aprender a não queimar etapas, não pegar atalhos, né? A gente precisa desenvolver uma relação sólida com o Espírito Santo. A gente tem que aprender ou se despedir dessas vidas, né, de prazeres rápidos, instantâneos. Aquilo que nos dá prazer rápido, instantâneo, mas não nos leva a nada, acaba logo com tudo, né? A gente precisa aprender a pagar o preço também. Ou seja, deixar de ter uma vida sem perspectivas, né? Uma vida desesperançosa e ter uma vida realmente com fé, com esperança em coisas que nos dão coisas duradouras para as nossas vidas, né? Esperança em coisas que nos vão ajudar a construir um relacionamento sólido com Deus, né? A dica 4 é nada de usar artifícios mundanos ou ímpios porque algo não deu certo. Ou seja, se algo não deu certo na nossa vida, nós queremos o quê? Disfarçar, dar o nosso jeito para que as coisas fiquem mascaradas, a gente tem vergonha, não deu certo nisso. Querido, batalha a gente perde, mas o que a gente tem que lutar é para vencer a guerra. Quantas guerras vencidas tiveram batalhas perdidas? Então, quando vem uma perda, quando nós perdemos uma batalha, nós recuamos, nós nos estruturamos e vamos para cima de novo. Só que a gente não pode mascarar isso. Não há vergonha nenhuma. Reconheça as falhas, reconheça o erro e fique de pé e comece de novo, né? O que a gente não pode fazer é o dar jeitinho, mascarar as coisas. A gente tem que lembrar que Deus, ele não usa band-aid. Deus, ele tem poder para tirar a dor da ferida, tirar a dor da contusão e fazer você caminhar, ou então ele seca a ferida, ele arranca a contusão, ele conserta os ossos. Enquanto cicatriz, ele tira a dor da coisa.
Então Deus é tremendo. Então nós temos que confiar nesse Deus. Nada de usar band-aid, nada de mascarar as coisas, né? 5, nós precisamos amadurecer emocionalmente e esperar em Deus. Esperar em Deus é um tempo de amadurecimento. Está demorando? Usa para crescer, usa para aprender, usa para entender o momento, para ter um relacionamento com Deus, né? Tempo de amadurecimento significa um tempo de estarmos prontos, de ficarmos prontos, né? De nada adianta a gente esperar a promessa se você não se tornou a pessoa certa para o cumprimento da promessa na sua vida. Ah, eu estou esperando a promessa de Deus em minha vida. Mas você nem se tornou a pessoa apta para receber a promessa. Você nem se tornou a pessoa apta ainda para receber a bênção de Deus. O que é que você está falando, pastor? Você está orando às vezes? Nós pegamos lá um jovem, um homem ou uma mulher orando por outro. Eu quero casar com fulano, eu quero casar com fulana, né? E aquela fulana vai ser uma bênção na minha vida. E você começa a orar por aquela pessoa, que aquela pessoa, e realmente aquela pessoa é uma bênção. É uma mulher exemplar ou é um homem exemplar, ela é uma bênção. Aí o que eu estou dizendo é o seguinte: precisa ver se você está apto para receber aquela bênção. Ou você vai estragar aquela bênção, vai estragar aquela vida. Estão entendendo? Nós precisamos nos tornar aptos a receber uma bênção. Às vezes você está tão preocupado em ter aquela pessoa, e você mesmo não mudou, você mesmo não melhorou. Deus diz: puxa, você vai estragar ela, não tem nem como entregar ela para você. Você só está pensando em você, no seu egoísmo, naquilo que você quer, mas você não se tornou uma pessoa apta a receber aquela bênção. E assim nas bênçãos também na nossa vida, bênçãos espirituais, finanças, tudo. Às vezes Deus quer nos abençoar, mas a gente não se prepara, a gente só quer, mas Deus diz: e aí? E você? Não vai se tornar apto? E você? Não vai mudar? Você precisa mudar. O que adianta eu colocar aquele tesouro na tua mão para você usar ele em coisas erradas, fazer coisas erradas? Então, a gente precisa amadurecer emocionalmente também, né? É, no 6, deixa eu ver. Aqui. Eu acho que acaba aí. Então, esperar em Deus não é cruzar os braços, queridos. Esperar em Deus é dobrar os joelhos, é orar e entrar definitivamente em uma caminhada com Deus. Esperar em Deus é caminhar com Deus. Esperar em Deus é ouvir a Deus. Esperar em Deus é falar com Deus. Esperar em Deus é agir a favor de Deus. É agir conforme a direção de Deus. Esperar em Deus, essa caminhada com Deus, ela vai te marcar. Ela vai te levar mesmo a viver um tempo cheio de experiências sobrenaturais. E somente com ele alcançaremos o fim da espera, né? E nos encontraremos e viveremos as bênçãos duradouras deles, quando nós amadurecemos, né? Então, essas bênçãos duradouras, elas só são dadas por Deus. Então, esperar em Deus não é sentar. Esperar em Deus é ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É aceitar a direção que Ele dá para as nossas vidas. E nos tornarmos aptos a andar com Deus. Nos tornarmos aptos, né, a ser uma bênção de Deus. Mesmo em crise, mesmo em momentos difíceis, não importa, nós não mudamos, nós continuamos o mesmo. Por quê? Porque nós não estamos esperando nas ocasiões, nós não estamos esperando nas más notícias, mas nós estamos esperando em Deus. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês nessa noite o que é esperar em Deus. Esperar em Deus é andar com Deus, é fazer junto com Deus, é ouvir a Deus, é se aprimorar, é estudar, é crescer realmente e se tornar apto a receber as promessas de Deus. Amém? Deus possa falar melhor ao coração aos corações de vocês e que nós possamos nos transformar em pessoas aptas a esperar em Deus, a esperar com Deus, a andar com Deus. Sei que são tempos difíceis, que as promessas aí, segundo a mídia, segundo os homens, segundo os especialistas, são tempos difíceis, mas eu creio que nós estamos esperando em Deus. E Deus coloca a porta onde não existe, Ele coloca caminho no deserto. Ele abre o mar para a gente passar. Então, eu estou esperando nesse Deus.
Estou confiando nesse Deus. E assim como ele já colocou porta onde não existia várias vezes, em vários momentos na minha vida, assim como ele abriu o mar para mim passar também em problemas que eram terrivelmente difíceis, né? Onde ele colocou caminho onde não existia, eu creio que ele vai fazer de novo. Não só na minha vida, mas vai fazer também na vida de vocês, na vida de cada um. Então, aproveite esse momento de esperar, que nós estamos esperando em Deus, e vamos crescer. Vamos fazer o melhor para nós nos tornarmos aptos para quando nós recebemos a chuva, recebemos a bênção de Deus, que nós possamos dar frutos e que nós possamos nos transformar em bênçãos para as outras pessoas também. Amém? Quero orar por vocês agora. Senhor Deus, eu te agradeço e espero ter passado, Senhor, essa mensagem de acordo com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que nós possamos entender que nós estamos fiados em Ti, que nós esperamos em Ti, que a nossa bênção vem de Ti, que nós queremos crescer contigo, que nós queremos andar segundo a Tua direção, crer nos Teus propósitos, crer em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Se há alguém desesperado nessa noite, que o Senhor possa realmente passar o bálsamo, Senhor Jesus, revigorar, fortalecer, tirar o desespero e colocar, Senhor Jesus, a Tua fé, colocar um projeto na vida desta pessoa, Senhor. Nós sabemos que, Senhor Jesus, que as promessas são promessas de dias difíceis, mas nós sabemos que com Deus nós temos todas as possibilidades, Senhor. Que nós cremos em Ti e através dessa fé em Ti, nós temos todas as possibilidades do mundo. Porque a Tua palavra é muito clara, que o Senhor coloca caminho onde não existe caminho, que o Senhor abre portas onde não existe, que o Senhor quebra os ferrolhos de ferro, que o Senhor despedaça os ferrolhos de ferro, o Senhor abre mesmo as portas para o Teu povo, Senhor. Então, que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo nessa noite. Se você está sem fé, sem esperança, está desanimado, que em nome de Jesus você possa se fortalecer em Deus, que você possa ouvir essa mensagem de novo, ouvir até que ela entre no teu coração, que ela penetre no teu coração e na tua mente, e que você se torne mais um que espera e que age em Deus, que cresce em Deus, que aprende segundo a palavra, que confia na palavra de Deus, que confia no poder de Deus, que obedece, né, essas leis de fé, de crer, de saber que Deus está conosco, que Deus está no nosso meio e que Ele vai fazer o melhor para as nossas vidas. E que em nome de Jesus você possa sair muito mais esperançoso nessa noite. Que você possa olhar para o amanhã e dizer: eu creio nesse Deus, eu creio nesta palavra que foi pregada agora, e eu não vou temer o futuro, pelo contrário, eu vou me aplicar na palavra de Deus, eu vou orar, eu vou agir e já vou planejar o meu trabalho, planejar o meu futuro, vou orar para ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele tem para mim, e eu vou receber realmente a direção de Deus, e eu sei que lá na frente eu vou também me tornar uma bênção para as pessoas que me cercam, eu vou me tornar uma bênção para minha família, uma bênção para aqueles que dependem de mim, uma bênção para aqueles a quem eu sirvo, a quem eu trabalho, e eu creio que em nome de Jesus, essa bênção vai vir nas minhas mãos, e tudo aquilo que eu espero, que eu creio, né, para a minha vida, o Senhor vai conceder no tempo certo e na hora certa. E que em nome de Jesus, eu peço que Deus possa realmente livrar vocês de toda doença, de todo mal. Se há alguém com sintomas do Covid, seja curado em nome de Jesus. Se há alguém aprisionado em depressão ou está desesperançoso, que em nome de Jesus esse espírito de depressão saia da tua vida agora, em nome de Jesus, e que você seja revigorado, fortalecido, que você possa sentir amado por Deus, amado pela igreja do Senhor, e que em nome de Jesus haja paz na tua casa, haja paz na tua família, haja prosperidade para os teus filhos, haja porta de emprego aberta para os teus filhos, que as tuas finanças sejam sanadas realmente, que Deus mostre a saída, a escapatória, que haja realmente um livramento de Deus em todos os sentidos da tua vida, secular, financeiro, espiritual, que em nome do Senhor Jesus vocês possam ser agraciados e abençoados por Deus em tudo na vida de vocês.
Que Deus realmente consolide toda a promessa que Ele tem para cada um, em nome de Jesus. E eu creio que Deus fará o melhor na vida de vocês, da tua parentela, dos teus familiares, na tua empresa, nos teus negócios, no teu trabalho, nos teus estudos, em tudo. Que Deus faça o melhor, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar mesmo a vida de vocês. É uma alegria mesmo estar aqui todo domingo falando com vocês e que Deus faça o melhor. Uma semana passa rapidinho, né? E o grupo aí da Carvalhas, amanhã a gente vai estar orando às 8, lá pelo Zoom. Foi uma benção a semana passada, eu, o pastor Renan, o Jefferson, a Amanda, a Maria, a irmã Célia. E amanhã nós vamos estar orando também, orando pelo Brasil, orando por todos vocês, orando por tudo. Enfim, que Deus abençoe e até a próxima. Fica com Deus. Deus abençoe.